Tem nada mais profundo, nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Fala galera, beleza? Tá começando mais um MacaCast, o podcast da torcida Ponte Pretana, disponível no Spotify, no Deezer e no YouTube. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e claro também no YouTube. Se inscreva no nosso canal, siga no Instagram, no Twitter, no Facebook, fique por dentro de todas as informações de novos episódios. Temos o site, o nosso site está no ar, macacast.com.br, macacast.com.br. Lá você fica também por dentro dos episódios, em breve novidades, com notícias, colunas de opiniões e outras coisas aí que estão sendo planejadas pelo nosso querido Lucas Pedroso, tá certo? Bom, gente, hoje um novo lançamento, né, nesse episódio 40, que legal. Vamos começar a falar aí sobre o futebol feminino da Ponte Preta, que está disputando o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1, né, a primeira divisão. Infelizmente não faz uma boa campanha, perdeu para o São Paulo na última rodada, mas mesmo assim vamos dar a visibilidade que essas meninas, essas guerreiras merecem, com a Lisanqueta, também com a Giovana, para falar sobre esse jogo, para falar também sobre a importância do futebol feminino e sobre a campanha da Macaca neste Brasileirão. Pretendemos aí gravar sempre pré e pós-jogo, né? Debates aí para falar do jogo, para falar da expectativa da partida, mas a princípio aí principalmente o pré-jogo, falando aí do futebol feminino da Ponte Preta. A Macaca, como eu disse, perdeu para o São Paulo e agora enfrenta o Audax no domingo às 3 horas da tarde. Vale ressaltar para você que os jogos são transmitidos pela CBF TV. Aliás, para você que quer ajudar o MacaCast financeiramente falando, entre no apoia.se/ajudeomacacast, apoia.se/ajudeomacacast. Lá você doa qualquer quantia e nos ajuda muito a melhorar aqui a nossa infraestrutura, comprar microfones, pagar servidor, cabos e coisas do tipo, para que a gente possa melhorar e informar cada vez mais o torcedor pontepretano. Obrigado a Gi, Ali, por terem topado aí esse projeto. Sei que não vai começar com o pé direito, né? Vai começar mais com o pé esquerdo por causa da derrota contra o São Paulo por 7-0 lá em Cotia. Mas eu acho sempre necessário e bom, né, darmos visibilidade também para o futebol feminino da Ponte, né? Principalmente depois dessa derrota aí, tem muita gente falando mal, falando que não tem dinheiro nem pro masculino, vai gastar com o feminino, não dá visibilidade, coisa do tipo, né? Nós sabemos que isso é uma espécie de... E esse é o lado ruim também, né? De ser uma obrigação aí, principalmente dos times da Série A, né? Tem que ter o time feminino. E o negócio virou uma espécie de obrigação, mas eu acho que é necessário, né? Eu acho importante ter o futebol feminino também na Ponte, porém... hoje contra o São Paulo, em outros jogos também, até pela campanha, nós vemos aí que não está sendo dada devida atenção, né? Principalmente por parte aí da própria Ponte Preta, isso é um fato. Questão de infraestrutura, de outros quesitos também. Mas para começar por você, Lisanqueta, você que escreve também sobre futebol, não só masculino, acompanha, né, o time feminino da Ponte Preta, participa, né, de algumas coisas na Ponte Preta. Como é que você vê esse projeto ali do futebol feminino na Ponte Preta, mesmo com essa derrota contra o São Paulo, mas como você enxerga isso? Se você também considera como algo importante, algo que tem que continuar, o que precisa melhorar e o que dá para exaltar também nesse projeto
de futebol feminino da Ponte Preta. Bem-vinda ao MacaCast. Eu ainda vejo com bons olhos, João, porque apesar da Ponte ocupar hoje a última posição, a gente não tem nenhum ponto e tem um saldo negativo de 40 gols, né? Mas eu ainda vejo com bons olhos, porque a Ponte ela vem de muito tempo terceirizando essa parte do futebol feminino, né? E agora, em 2020, abraçou esse projeto e trouxe o projeto, né, para dentro da Ponte. Hoje é a Ponte Preta mesmo quem toma conta. Muita coisa tem que ser mudada ali dentro ainda, né? O futebol feminino hoje no Brasil, infelizmente, tirando talvez um São Paulo, Palmeiras, um Santos, Ferroviária. Ainda não tem uma infraestrutura. Oi? A Ferroviária também, né, que faz um bom futebol feminino, né, investe bastante nisso. Também é algo para se louvar também, né? Sim, e tem até um clube que eu nunca nem tinha ouvido falar na parte do masculino também, que está na parte de cima da tabela, mas enfim, são times que assim, eles têm uma infraestrutura, né, tem todo um respaldo muito maior para o futebol feminino, né? Os times do interior, eles já sofrem no masculino, né, com questões de cota e de várias outras questões, eles já sofrem com isso, né? Então a gente imagina que no feminino deva ser pior ainda, né? Mas assim, foi como eu disse no começo, eu ainda vejo com bons olhos. É muito difícil a Ponte não cair esse ano, isso é praticamente impossível, acho que nem se um milagre acontecer. Mas eu acho que mesmo caindo para 2021, é um projeto que deveria continuar, é um projeto que ele precisa ser moldado, ele precisa ser melhor trabalhado. Eu acho que tanto, assim como acontece no masculino, a Ponte deveria abrir para fazer peneiras, porque a gente vê, eu moro assim, né, em um bairro, inclusive na rua de cima da minha casa tem um campo de futebol, e a gente vê muita menina boa jogando. Eu acompanhei alguns anos os jogos regionais, e a gente vê muita menina boa jogando, menina jogando na várzea. Então acho que precisa abrir esse espaço também, né? Olhando assim, no geral, o futebol feminino, ele precisa de muito apoio no país ainda. Uma questão a se discutir também, principalmente questão de apoio, né, do futebol feminino. Giovana, bem-vinda também ao MacaCast, prazer ter você por aqui. Eu sei que você tem bastante envolvimento, né, com o futebol feminino, sabe muito desse movimento, e gostaria de saber de você, Giovana, a questão do futebol feminino na Ponte Preta, né? Principalmente com essa campanha. Ponte, como ali disse, tem um saldo negativo aí de 40 gols, né? Hoje sofreu mais uma goleada desta vez contra o São Paulo por 7-0. É algo ruim, né? Obviamente, toda derrota não é boa para se falar, mas uma derrota assim de goleada entristece, né, os torcedores, as próprias jogadoras, eu imagino, né? Porque é nítido que a gente vê uma garra, né, nelas, uma vontade nelas, né, de estar ali, um orgulho de estar vestindo ali a camisa da Ponte Preta, de estar jogando. E também eu percebi, né, assisti o jogo hoje contra o São Paulo, que mesmo a Ponte Preta já sendo goleada, né, encerrando aí o primeiro tempo com 3-0 nas costas, no segundo tempo as meninas entraram e continuaram lutando com o que podiam, né? Não bateram, né, como a gente diz, não partiram aí para o lado das faltas, conseguiram ainda assim tentar fazer alguma coisa ali para mudar o jogo, mas não deu. A disparidade entre as duas equipes é bem notável, né? Até na estatura, eu tava falando disso com a Ali, até a estatura das meninas do São Paulo comparadas às da Ponte Preta já é diferente. O que você achou desse jogo de hoje, Giovana, e também sobre essa questão do futebol feminino na Ponte Preta,
que na sua visão precisa melhorar e o que dá para parabenizar pelo que vem sendo feito? Bom, primeiramente, boa noite, João. Boa noite, Li. Para mim é uma honra estar aqui fazendo parte do MacacaCast, principalmente falando sobre o futebol feminino da Ponte, que é algo que eu acompanho desde sempre, e ainda mais a Ponte Preta, né? Enfim, vamos começar. O futebol feminino da Ponte, ele surgiu em meados de 2017, uma parceria com o Bonfim e tudo. Aí o presidente Abdala, quando ele assumiu a direção da Ponte Preta, né, a presidência da Ponte Preta, ele vendeu o time de futebol feminino da Ponte Preta para Valinhos. Então ele meio que terceirizou o time da Ponte para treinar em Valinhos e fazer tudo em Valinhos, que foi quando a gente teve como treinadora a Ana Lúcia, foi uma baita de uma treinadora, a Caroline, que fez o nome dela na Ponte, que foi convocada para a seleção, mas infelizmente teve problemas de doping e tal. Mas aí depois a Abdala saiu, Ponte Preta voltou para Campinas, parceria com o Bonfim ainda, continuou meio que terceirizado, é Bonfim, é Ponte Preta, é Bonfim, é Ponte Preta. Ano passado começou a ser Ponte Preta. Então, o que aconteceu? Ano passado não era mais Bonfim, era Ponte Preta. Desde o sub-15 até o adulto era Ponte Preta. Foram feitas peneiras, se eu não me engano, de uma semana de peneiras lá no Paineiras, onde muitas meninas se inscreveram. Eu estava entre elas, eu já jogava na Ponte, só que eu fui lá ver como que era. E uma coisa que me chamou muita atenção era você olhar a lista de nomes. Eu juro pra você, na minha idade, que era 98, batia mais de 200 nomes. O dia da peneira pra olhar, se tinha 20 meninas, era muito. Por quê? Porque a maioria das meninas, os pais, as mães, os avós, os tios já não deixaram ir. Porque deixa jogar até certo ponto, mas aí quando vira algo mais sério, mais profissional, aí já fala, peraí, não é isso que eu quero que você faça. Então a gente já começa aí. E eu acho que isso é uma questão mais estrutural, assim, no Brasil. Porque desde pequena as meninas são incentivadas a não brincarem com bola, né? A terem coisas mais domésticas, como bonecas, cozinhas e tal. Quanto os meninos, eles têm bola, tem coisas que vão desenvolver as capacidades motoras deles, né? E aí, se você olhou o jogo hoje, como eu assisti, se você for comparar o futebol feminino com o futebol masculino, o futebol feminino tem muito mais lacunas no campo, diferentemente do masculino. Por quê? Porque as meninas, elas não têm o físico suficiente para conseguir percorrer o campo inteiro da mesma forma que o masculino percorre. Mas isso, falando agora do jogo e de como as meninas estavam se postando, é sensacional, porque perdendo de 5-0, eu acho que, se eu não me engano, foi o 5º ou 6º gol que a menina do São Paulo bateu uma falta, a bola rebateu para ela chapelou a menina, fez um gol de cobertura, querendo ou não, isso foi um puta de um golaço, né, que foi feito. E mesmo assim, tomando um golaço, tomando uma goleada, as meninas foram até o final e elas jogam limpo. Isso que eu gosto de ver no futebol feminino. As meninas jogam limpo, elas não estão nem aí se estão perdendo de 7-0, se estão perdendo de 2-0, se estão perdendo de 1-0. Elas vão jogar limpo, porque o que importa pra elas é o futebol. É a bola, não é o status, não é o dinheiro que ela vai ganhar, não é nada. Porque, desculpa falar, mas eu sei que as meninas não podem usar o vestiário que o masculino usa. Jogando no Moisés Lucarelli, elas não podem usar porque falam que ali é só pro masculino. E elas têm que usar um outro vestiário que é totalmente decadente, sabe, gente? Tipo, isso, caramba, elas estão representando a Ponte Preta. Elas estão jogando no Moisés Lucarelli, elas estão representando essa instituição que é a Ponte Preta. E elas não têm o mínimo de respeito possível para poderem se preparar para um jogo. Para mim, isso é muito complicado, né? Até inclusive não sabia dessa proibição do vestiário. E também até percebo, né, questão de uniforme também. O uniforme é um uniforme completamente diferente do usado pelo masculino. O staff também é diferente, né? Não que eu queria que fossem as mesmas pessoas, mas pelo menos com a mesma atenção, né, dada aí pelo futebol masculino. A Ponte Preta, ela recebeu uma cota de, salvo engano, R$120 mil, né, da CBF, por ter aí o futebol feminino. É um investimento específico para o futebol feminino, pelo menos deveria ser. E mesmo assim a Ponte Preta não conseguiu montar um time tão bom, né? Um time
que conseguisse ali pelo menos disputar, né, junto com os outros clubes. Tem essa disparidade. Agora ali, pegando com base nisso que a Giovana falou, né, já de uma questão estrutural, questão aí de estádio, eu tô vendo muitas pessoas tecerem críticas, né, ao futebol feminino, principalmente da Ponte, com essa relação aí do dinheiro, com a relação de que, se for para ter um projeto assim, é melhor nem ter. Como que você pensa sobre isso, Li? Eu acho que você acha que mesmo com isso, com essas derrotas, com uma campanha ruim, mesmo assim ainda tem que se investir, tem que se tentar acertar nessa modalidade, ou se não é mais necessário parar, pensar e tudo mais. Eu confesso para você que eu prefiro o futebol feminino do que aquela papagaiada que foi o Sub-23, né? Com um time horrível também, muito ruim. E eu prefiro acho mais justo você ter um feminino do que um Sub-23, que são jogadores que não chegaram a lugar nenhum e estão lá tentando alguma coisa e a gente sabe muito bem que não vai chegar. Mas, enfim, como é que você vê essa situação também do tratamento da própria Ponte Preta com o futebol feminino, Li? Então, João, pegando um pouco do gancho do que a Giovana falou sobre usar o estádio, né? Eu estive presente no primeiro jogo da Ponte, que foi no Moisés Lucarelli. Foi uma luta para conseguir esse jogo no Moisés Lucarelli. As meninas iam jogar, se eu não me engano, em Jaguariúna, e aí deu toda uma confusão com questão de documentação, essas coisas, e aí acabou que a CBF marcou o jogo para Campinas e o jogo foi no Moisés Lucarelli. Eu até entrei na época era o Tadeu, né, que estava à frente das meninas. Eu entrei com ele, elas estavam usando o vestiário masculino, né, estavam usando o normal, e eu não sei agora como está, né, talvez de quando a Giovana saiu para agora tenha mudado alguma coisa, mas elas estavam usando o vestiário do masculino. Sobre o dinheiro que você falou, né, sobre a verba que veio da CBF para ajudar a custear, principalmente agora nessa época de pandemia. Já tinham, né, a gente até comentou sobre isso à tarde. Eu vou começar do começo, né? Quem trouxe o projeto do futebol feminino para a Ponte Preta foi o Tadeu, né? Já lá atrás, que foi quando o Abdala assumiu e vendeu esse projeto para outra cidade. Então, naquela época, o Tadeu já trouxe o projeto. Aí acabou que esse projeto voltou para a Ponte Preta. Ele voltou a trabalhar com o feminino. E aí entrou o Tadal, né, que entrou nessa parte da diretoria para ajudar na manutenção do time. E aí essa verba de 120 mil, ela veio, né, durante a pandemia, e com essa verba eles já tinham pelo menos de 7 a 8 meninas praticamente certas que viriam para jogar na Ponte, né, depois que o campeonato voltasse. E meio que sem entender, eles foram chamados e foram demitidos, foram mandados embora. E aí acabou que assumiu a equipe feminina o pessoal que cuida da base. Então, hoje, quem cuida da base também cuida do feminino. E essas meninas que estavam para vir para Ponte Preta não vieram. Então, não tem como você manter um projeto a longo prazo, principalmente no feminino, que você não tem uma estrutura, um apoio e um incentivo tão grande quanto você tem no masculino, sem que você tenha todo um planejamento, né? Hoje, a folha salarial da Ponte Preta, aí, com jogos, ela gira em torno de 25 mil reais, porque 17 mil é só de salário. Então, você imagina, né? 17 mil de salário, a gente pode colocar aí que cada uma recebe R$1.000. E aí você coloca 25 mil, porque você tem os custos de passagem e de refeição das meninas. Então aí você já vê o nível de diferença do futebol masculino, né? Que 25 mil reais, acho que não tem nenhum jogador na Ponte Preta hoje no profissional que ganha 25 mil reais.
Então, se você não tem uma estrutura a longo prazo para o feminino, que é muito mais complicado de se manter, como você tem no masculino, se você não tem um planejamento a longo prazo já é difícil, tendo dinheiro, imagina no feminino, né? Como você me perguntou, eu acho sim que o futebol feminino deve ser mantido mesmo que a Ponte Preta caia, porque você usou o exemplo do Sub-23, a gente tinha no Sub-23 aqueles jogadores que não deram certo, que não fizeram o Senai, como a gente costuma dizer, né? Não deram certo no futebol, não deram certo no Senai, e estavam ali só levando o dinheiro da Ponte. Jogador não, empresário, né? Porque a gente sabe que a maioria que estava ali era de empresário. Então, eu acho sim que o time feminino deve ser mantido. Acabou o campeonato agora? Olha, vamos sentar, vamos fazer um planejamento, como vai ser, como a gente pode usar as meninas, como a gente vai trazer meninas para jogar, porque a gente viu aí a Vitória foi convocada, né? Então, assim, com o time ruim, né? Vamos usar o termo para todo mundo entender. Se o time é ruim, ela foi convocada, você imagina se o time fosse bom. A gente viu no São Paulo hoje, que São Paulo tem 4 ou 5 jogadoras convocadas. A maioria da seleção brasileira vem do time do Corinthians. Então, assim, você vê que a estrutura e o planejamento ajudam. Então, eu acho sim que o time feminino deve ser mantido desde que ele tenha uma boa estrutura e desde que ele tenha uma equipe de planejamento e uma diretoria diferente e separada de tudo que envolve feminino, que envolve a base, porque a base não tem nada a ver com o feminino, assim como o masculino não tem nada a ver com a base e com o feminino. Então, eu acho que deve existir dentro da Ponte Preta diretorias diferentes e planejamentos diferentes. Não dá para misturar a base com o feminino, né? Uma coisa é categoria de base, outra coisa é uma categoria profissional, né? E o feminino é uma categoria profissional. E também acho que isso não acaba que não dá a devida atenção, né? Não tem a devida atenção para com o futebol feminino, mas mesmo assim usa esse espaço para parabenizar as meninas, né? Que mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com essa derrota contra o São Paulo, elas seguem, né? Postam, eu vejo pelo Instagram, né? Que elas postam aí com muito orgulho aí a camisa da Ponte, que estão jogando, que estão em algum lugar para jogar e tal. E isso é muito legal, isso é muito importante. Eu acho que demonstra todo um carinho que elas têm pela Ponte Preta, mesmo com essa falta de atenção, né? Com essa falta de apoio, né? De incentivo do próprio clube, e por vezes também da própria torcida, né? Às vezes a torcida, e aí não é uma exclusividade da Ponte Preta, é algo generalizado, dá para se dizer assim, mas que poderia abraçar mais, né? E até gosto de usar um exemplo, que até vou dar os créditos, né? O Gramari me disse isso, que na década de 90, quem salvou a Ponte Preta foi o basquete, foram as meninas do basquete, né? A Ponte Preta estava numa situação muito difícil e as meninas do basquete salvaram a Ponte Preta, né? Foram até campeãs mundiais. E a gente percebe também, eu não concordo com essa situação de que a galera não apoia, né? Não tem interesse pelo futebol feminino, mas eu acho que quando é Ponte Preta, a galera tem interesse até por, sei lá, bocha, sabe? Qualquer coisa ali, eles estão assistindo, estão torcendo. E foi assim no basquete. O basquete teve caravana para Guarulhos. Foi uma festa no Taquaral e eu acho isso importante, muito legal. E, Giovana, até pegando esse gancho, você disse na primeira resposta com relação às lacunas do campo, com os espaços deixados pelas jogadoras. E muito se fala também sobre a questão das regras do futebol serem diferentes ou não para o futebol feminino. Você concorda, você discorda, você acha que deveria mudar alguma coisa, não sei, tamanho do gramado, tamanho do gol, ou não? Qual a tua opinião, até como pessoa envolvida, como técnica aí de futebol feminino, como que você vê também essa situação das regras do futebol para as mulheres? Olha, João, vou ser bem sincera.
Não precisa mudar tamanho de trave, não precisa mudar tamanho de campo, não precisa. Se precisasse, por que a seleção norte-americana daria um show de futebol jogando com seleções europeias sem lacunas no campo? Por que a Liga Norte-Americana de Futebol Universitário e Futebol Profissional não tem lacuna no campo? Por que é um jogo, como podemos dizer assim, bem entre aspas, parecido com o masculino? Eu acho que eu volto naquele meu ponto, de que é algo estrutural, que infelizmente no Brasil nós não temos. Desde pequeno, as jogadoras europeias e norte-americanas, elas são apresentadas à bola, porque lá futebol é um esporte feminino, considerado feminino em alguns dos países da Europa. Então, desde sempre elas têm esse físico voltado para o futebol, tem essa toda técnica, tática e física do futebol, que infelizmente no Brasil as meninas só vão começar a ter essa noção com 14, 15 anos. E falando da fisiologia, é quando já passa a menarca da menina, ou seja, ela já teve todo o desenvolvimento completo dela, então infelizmente a gente não consegue chegar num nível físico que as meninas do futebol feminino norte-americano têm na mesma idade. Por isso que as goleiras lá conseguem saltar mais alto do que as goleiras do Brasil, tem tempo de reação mais rápido do que do Brasil, as laterais são mais rápidas, tem mais técnica, tem mais domínio de bola, porque isso é desde sempre. Infelizmente no Brasil a gente só tem isso depois de certa idade e acaba ficando algo que as empresas não querem investir porque acham que não vai atrair público, e aí acaba ficando à margem das coisas, né? E aí, Li, qual a sua opinião sobre essa questão das regras aí do futebol, gramado, campo? Tenho certeza que você deve ler bastante sobre isso. Então, João, eu até concordo com o que a Gi falou, né? A gente luta tanto por uma igualdade, né, da mulher com o homem e tudo. Então, eu acho que não deve existir, né, essa diferenciação. E sobre o que a Gi falou, é bem isso, porque eu tenho uma prima que saiu daqui e o sonho dela era jogar bola aqui. Ela jogou alguns anos no nosso rival e acabou não dando certo. Ela foi dispensada, foi para os Estados Unidos, conseguiu uma bolsa, né, numa universidade lá, e está jogando num time profissional dos Estados Unidos. Então, assim, falta, né, um pouco desse incentivo aqui mesmo, é o que a Gi falou. Falta começar lá de baixo, igual a gente começa com os meninos, né? O menino nasce, o pai já dá uma bola, né? Aí a menina nasce, se você der uma bola, todo mundo já te olha assim, por que você tá dando uma bola? E às vezes a menina ela tem até a vontade, né? Até o desejo de ser uma jogadora profissional, e ela acaba partindo para um outro lado, mas em função dessa desigualdade que existe, né? Eu acho que não tem que ter diferenciação do que o masculino tem e do que o feminino tem que ter. Então nessa parte eu concordo com o que a Gi falou. E a diferenciação acho que é o que mais entristece, né? Hoje, até por essa questão da falta de apoio, da falta de incentivo, você acha que isso acaba atrapalhando dentro de campo as meninas? Tipo, na questão de psicológica. Olha, então, pode falar. Por exemplo, quando eu fui Olimpíadas 2016, eu fiz de tudo para acompanhar todos os jogos de futebol feminino que eu pude. Fui para BH, fui para São Paulo, fui para todos os lugares. E eu vi o jogo da seleção brasileira feminina e eu estive bem perto da Cristiane naquele dia. E ela me falou, ela apontou para umas meninas novas que estavam no banco e ela falou assim, olha, o que essas meninas estão vendo aqui, elas não vão ver jogando por times profissionais aqui no Brasil. Então eu acho que quando você, mulher, chega num estádio que tá lotado e tá todo mundo gritando seu nome, torcendo por você, igual acho que foi no Pan-Americano de 2007, né, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos, que o Rio de Janeiro parou para ver as meninas, eu acho que isso psicologicamente ajuda. Porque se você for ver São Paulo e Corinthians, é um clássico. Tanto no masculino quanto no feminino, futebol, futsal, não importa, vai ter torcida. E ano passado teve torcida, se não me engano era no começo desse ano,
que a teve Cristiane 28 mil. jogou e eu não sei se você... 28 Exatamente. mil E eu não sei se vocês viram a foto que a torcida do Corinthians chamou a Cristiane pra tirar foto. Sim. Tipo, ter autógrafo e tal. Isso daí você não vai ver no masculino, você só vai ver no feminino, sabe? Então imagina pra ela tá jogando pra um time rival e a sua arquival, a torcida, chama você pra tirar foto e pegar seu autógrafo. Eu acho que não tem nem palavras pra descrever essa emoção, né? Sim. E aí, Li, você acredita nessa situação também do apoio até psicológico para essas meninas que estão aí vestindo a camisa da Ponte Preta? Eu acho que falta um pouco, João. A gente viu aí, antes da pandemia, antes de começar, né, a pandemia, a Ponte jogava no Moisés Lucarelli, os jogos são gratuitos, e você ia nos jogos, você só encontrava as famílias dos jogadores, das jogadoras, né? E teve até uma situação engraçada em um dos jogos que eu fui, porque eu sou a corneta mesmo, né? Se não tá bom, eu tô cornetando, eu tô xingando, eu tô gritando. E meu marido foi comigo, né? E aí teve um lance, a Ponte tava jogando contra o Iranduba. Que é um bom time, aliás. Sim, perdeu hoje também, Isso. né? Em um determinado lance que aconteceu, eu estava um pouco mais afastada, né, do pessoal, porque as famílias ficam mais juntas, né? E eu levantei e eu gritei que o time estava parecendo o time do Kleina, totalmente recuado, sabe? E o Ricardo grudou no meu braço, ele senta, pelo amor de Deus, porque todo mundo estava me olhando torto, né? Porque eu acho que o pessoal não está acostumado a ver alguém cornetar num jogo do feminino, né? Tá acostumado a ver ali a mãe, o pai, os irmãos. E eu ali, e o Ricardo, senta que você vai apanhar desse monte de mãe que tá aí, né? E foi uma situação até engraçada, porque todo mundo me olhava feio. Então, assim, eu acho que falta um pouco do incentivo da torcida. Inclusive, no jogo seguinte daí, eu até comentei, falei com umas meninas das organizadas e tudo, e um pessoal da Serponte foi, levaram batuque, levaram bandeira, foi até legal de se ver. E você vê que quando tem esse apoio, as meninas jogam, você vê no semblante delas a diferença. Porque a gente costuma dizer que a torcida é o 12º jogador, né? Então, eu acho que quando tem esse tipo de apoio da torcida também, do lado de fora, as meninas jogam mais felizes. Você vê que elas estão contentes porque o pessoal tá ali, né? Tá apoiando. E aí, a gente abre a internet, igual hoje eu tava olhando os comentários, do pessoal falando que o time é ruim e que, né, criticando, mas é a pessoa que nunca saiu de casa para ir assistir um jogo do feminino no Moisés Lucarelli de graça, que é exatamente o que a gente estava comentando, né? A pessoa não vai, ela não vê, ela não sabe a dificuldade que se passa. Tem uma menina que jogava na Ponte, agora, acho que ela jogou até fevereiro, se eu não me engano. Ela trabalhava durante o dia no McDonald's e depois ela ia jogar bola, ela ia treinar e ela ia jogar. Porque elas ganham R$1.000, R$1.200 por mês, então ela tinha que complementar a renda dela. Agora ela está no Audax. E assim, a gente vê o quanto elas se sacrificam para estar ali. Então elas estão ali porque elas gostam. Mas infelizmente hoje, pelo menos dentro da Ponte, ser jogadora não pode ser uma profissão, né? Porque a maioria delas sustenta a família, vem das comunidades. Então você tem um salário de R$1.000, às vezes é difícil para você se manter só com isso, né? Mas eu acho que falta um pouco do apoio, e talvez essa falta de apoio possa mexer um pouco com o psicológico, né? Porque elas olham assim, tudo bem que hoje nem no masculino a gente consegue encher o estádio, a não ser que seja contra um time da capital ou num derby. Talvez se de repente aqueles 3.000 que vão em todos os jogos do masculino também fossem no feminino, eu não sei, talvez poderia ser diferente, né? Falta, eu costumo dizer que assim, se não vai no amor, vai na dor.
Então, talvez possa faltar um pouco da técnica e tudo, mas só de ver que a torcida tá ali, tá apoiando, eu acho que seria, assim, prazeroso para elas, né? Mas a gente sabe que isso, infelizmente, vai ser difícil, a não ser que seja igual vocês comentaram agora, um Corinthians e São Paulo numa final, que o Itaquerão ficou lotado. Acho que foi no Itaquerão, né? Itaquerão ficou lotado. Acho que, fora isso, vai ser muito difícil da gente ver por aqui. E eu acho também que a gente pode bater na tecla do horário dos jogos, Isso, é o que eu ia falar. Eu acho que se colocasse um jogo sábado à tarde, domingo à tarde, talvez melhoraria um pouco, né, o público. Não sei. A gente vê agora a Band, acho que comprou os direitos de transmissão, né? Só que aí eles vão colocar os jogos às 4 da tarde no domingo. Então não tem como você bater de frente num jogo num domingo às 4 da tarde com, sei lá, de repente tá passando um São Paulo e Palmeiras ou qualquer outro jogo, porque o homem é assim, eu acho que ele não vai deixar de assistir qualquer outro jogo, mesmo que não seja do time dele, para assistir um jogo do futebol feminino. Então, eu acho que, assim, é ótimo, é maravilhoso você ter um jogo do futebol feminino às 4 da tarde na TV aberta. Só que não adianta você querer bater de frente com o horário, com esse horário, né, na TV aberta, com o futebol masculino. Eu concordo que, assim, se os horários fossem diferenciados, eu acho que teria muito mais público. Mas ainda acho difícil que as pessoas troquem, infelizmente, o futebol masculino pelo futebol feminino. Também acho muito difícil, mas quanto mais pessoas aderirem, né, até peço aqui pro torcedor pontepretano, eu sei que tem muita gente que escuta e que adere, né, o que a gente acaba falando aqui, para que dê um apoio, né, para as meninas, né, elas aí têm as redes sociais, elas vivem postando coisas da Ponte Preta, também dá para, olha, vou ser sincero, ali vai concordar comigo, eu tenho certeza, tem cada perna de pau que joga no time masculino da Ponte Preta, mas cada perna de pau mesmo, assim, e que eu vejo o torcedor dando tanto valor, o cara posta, mas comenta, não sei o que, joga muito, e o cara é um perna de pau, meu. E aí a menina tá ali, né, as meninas estão ali lutando, guerreando, contra tudo e contra todos, na forma literal da palavra, e, pô, às vezes um apoio assim, sabe, um apoio, uma palavra de apoio, alguma coisa assim, já muda o dia, né, já muda assim o semblante, já mostra um carinho, né, e eu acho que a Ponte Preta é isso também. A Ponte Preta foi a primeira democracia racial, é um dos primeiros clubes do Brasil, e por que não ser um clube que tem uma torcida que apoia, né, o time feminino, que assiste, que torce, que, enfim, que participa e tudo mais. E também não é só a torcida, né, a diretoria também, né, pensando também no lado da diretoria de dar um pouquinho mais de valor para essas meninas, né, pelo menos na minha opinião. Mas, Gi, você acha também como ali que esse ano aqui não tem mais jeito? O rebaixamento já é algo praticamente aí certo? Olha, infelizmente, né, 8 jogos, 8 derrotas, pior defesa do campeonato, acho que a gente marcou só 3 gols, né, estamos 40. Mas eu acho que seria, se a diretoria da Ponte acreditasse no desenvolvimento dessa modalidade, dá pra fluir. Por exemplo, o São Paulo, o Corinthians, eles começaram na Série A2 o ano passado, né? Subiram e estão dando show na Série A1. E eu acho que a Ponte, fazendo um bom projeto, mesmo que infelizmente descendo, faz um bom projeto, sobe, tipo, volta com outro olhar, com outras meninas até. E uma coisa que eu ia falar que falta alojamento para as meninas. Porque eu sei que iam vir meninas muito boas que estavam em outros times e elas infelizmente não conseguiram vir porque a Ponte Preta não oferece alojamento. E sabemos a realidade do futebol feminino, elas não podem alugar uma casa, um apartamento, se dá o luxo disso, né? Elas sobrevivem de bases de clubes que elas jogam.
Então eu acho que se a Ponte se reestruturar no futebol feminino, fizer uma boa Série A2, a gente vem fortemente ano que vem em 2022, para bater de frente com Corinthians, Palmeiras, Audax, né, Iranduba, e assim vai. O Iranduba que é um bom time, aliás. Eu acho que é do norte esse time, não me recordo, mas é do Amazonas. O Iranduba é do Amazonas, né? É um bom time, um bom time. Eles investem bastante. Estão deixa eu ver a tabela, na 11ª posição, com 9 pontos ganhos. O Santos é o líder, com 18 pontos. Corinthians, vice-líder, também com 18. Palmeiras e Grêmio fechando aí o G4 com 15 pontos cada, e o Internacional em quinto com 15 pontos também. Tem o Kinderman, que é uma junção aí do Avaí também, em Santa Catarina. Tem o Minas Brasília, o próprio Audax que ali falou, e também o Vitória e, claro, a Ponte Preta. A Ponte Preta que está em última colocação, né? Tem aí esse saldo muito ruim de gols. Difícil aí para Macaca. Aqui na próxima rodada é no domingo, olha só, no José Liberati, às 3 horas da tarde, domingo, Audax e Ponte Preta. No domingo, às 3 horas da tarde, a Ponte enfrenta o Audax, que é o 14º colocado, tem 1 ponto. Talvez seja uma chance aí de se redimir nessa competição, né? No domingo, então, às 3 horas da tarde, Ponte Preta e Audax, e depois a Macaca que volta aparentemente no Moisés Lucarelli contra o Kinderman, que é o Avaí aí com esse clube, na quinta-feira às 3 horas da tarde também, aqui em Campinas. E a Ponte que os times viajam bastante, né? Salvador, vão para o Amazonas aí contra o Iranduba, também tem Grêmio, tem Internacional, então elas acabam viajando aí praticamente todo o Brasil, então, mas é difícil ficar em 4. Ponte Preta que está a 9 pontos aí do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 9 pontos, então tá difícil a situação para a Macaca. Vamos ver se consegue reverter. Torceremos para que isso aconteça também, para que o futebol feminino seja um pouquinho mais valorizado, principalmente aí na Ponte Preta. Giovana e Lizanqueta, primeiro episódio desse MacaCast de pós-jogo, Ponte Preta e São Paulo. Tentaremos aí, se tudo der certo, gravar sempre, né? Para você que é mulher e escuta o podcast, eu sei que tem muitas mulheres, se eu não me engano, o Fernando Causa fala que a mulher dele só escuta o MacaCast, só gosta de rádio por causa do MacaCast, e isso é muito legal, né? É sempre um prazer ter aí vocês nos acompanhando. E também voltaremos aí para falar mais desse futebol feminino e quem sabe com uma vitória contra a equipe do Audax no próximo domingo às 3 da tarde. O jogo que está sendo transmitido aí na CBF TV, no site da CBF, através do Maicujo, que é uma plataforma de vídeo lá da Copinha. Então está transmitindo aí os jogos da Ponte Preta no feminino. Beleza, Li? Um abraço para você, muito obrigado aí pela participação nesse MacaCast e até a próxima, se Deus quiser, com vitória. Eu que agradeço, João, agradeço muito a oportunidade e queria dizer que eu fiquei muito feliz com o convite e vamos tocar. Vamos tocar e frente, vamos ver se a gente consegue a primeira vitória e vamos continuar batendo nessa tecla, porque o futebol feminino da Ponte não pode acabar. Gi, também um abraço para você, obrigado pela participação e voltaremos aí, se Deus quiser, com uma vitória para cima do Audax. Eu não diria que está 100% abandonado, porque tem muito jogo pela frente. São 3 pontos, eu sei que é difícil, 9 pontos, aliás, eu sei que é difícil, mas tem aí mais 6 jogos, né? Então, não é impossível, não é. Dá para conseguir alguma coisa, dá para pelo menos tentar aí escapar ali. O Cruzeiro tem 9 pontos, a Ponte tem muito jogo, confronto direto, né? Enfrenta o Vitória, enfrenta o Audax, então enfrenta esses times que estão lá junto com ela na zona de rebaixamento. Quem sabe uma virada aí
dessas meninas muito, muito guerreiras aí que vestem e honram a camisa da Ponte Preta. Gi, também muito feliz de ter você por aqui no MacaCast a partir de hoje. Eu diria que pra Ponte Preta nada é impossível, né? Ponte Preta gosta de surpreender a gente. É verdade. Enfim, brigadão, João, pelo convite. Nossa, eu fiquei muito feliz quando soube da notícia, recebi o famoso WhatsApp, né? E vamos torcer pra primeira vitória chegar aí no domingo. E tamo aí para o que precisar. Quando quiser gravar de novo, pode me chamar, que tô sempre à disposição, viu? Brigadão mesmo e até a próxima. Até a próxima, Gili Zanqueta. Esse foi o MacaCast, o primeiro falando do futebol feminino. Ponte Preta que infelizmente perdeu aí para a equipe do São Paulo, mas já volta em campo no próximo domingo. E se Deus quiser, com a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro da Série A1. Voltamos na próxima. Um abraço a todos.